Nunca imaginei que minha vida daria uma guinada tão drástica. Durante anos, acreditei ter tudo sob controle, vivendo em uma bolha de estabilidade e conforto que eu mesma havia criado. Meu nome é Mariana, e esta é a história de como meu mundo perfeito desmoronou apenas para se reconstruir de uma maneira que jamais teria imaginado. Tudo começou há 5 anos. Meu marido, Ricardo, e eu estávamos casados há uma década. Tínhamos uma vida que muitos invejariam. Um lindo apartamento no centro da cidade, carreiras de sucesso e um relacionamento baseado no respeito mútuo e no carinho. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Ricardo sempre foi um homem tranquilo, reservado, daqueles que preferem uma noite em casa com um bom livro a uma festa barulhenta. Eu, por outro lado, era mais sociável, sempre rodeada de amigos e colegas. Pensava que nos complementávamos perfeitamente, que nossas diferenças nos tornavam mais fortes como casal. No entanto, havia algo que não estava totalmente certo. Ao longo dos anos, Ricardo havia expressado certos desejos e expectativas sobre nosso casamento que eu, por alguma razão, sempre adiava. Não eram coisas extravagantes nem irracionais, mas por algum motivo eu não me sentia pronta para cumpri-las. Em breve, eu dizia toda vez que o assunto surgia: prometo que faremos isso, só me dê um pouco mais de tempo. E assim, mês após mês, ano após ano, eu ia adiando essas promessas, criando sem perceber uma rachadura invisível em nosso casamento. Foi nesse momento que Fernanda se mudou para o apartamento ao lado. Era uma mulher encantadora, de uns 30 e poucos anos, com um sorriso contagiante e uma personalidade magnética. Desde o primeiro dia, ela conquistou todos no prédio com sua simpatia e seu espírito alegre. No início, não dei muita importância. Estava ocupada com meu trabalho na agência de publicidade, supervisionando campanhas e lidando com clientes exigentes. Ricardo, por sua vez, continuava com sua rotina habitual como professor universitário. Tudo parecia normal, até que comecei a notar pequenas mudanças. Ricardo começou a passar mais tempo nas áreas comuns do prédio. Eu o via conversando animadamente com Fernanda no elevador ou no saguão. Nada alarmante, dizia, a mim mesma, ele está apenas sendo gentil com a nova vizinha. Mas havia algo na forma como seus olhos brilhavam quando falava com ela que me inquietava. Uma noite, enquanto jantávamos, Ricardo mencionou casualmente que Fernanda o havia convidado para uma exposição de arte contemporânea. Pensei que você não gostasse de arte moderna, comentei, tentando esconder minha surpresa. Bem, Fernanda diz que é uma exposição única. Pensei que poderia ser interessante, respondeu ele, evitando meu olhar. Foi nesse momento que senti a primeira pontada de ciúme. Não era típico de Ricardo mostrar interesse nesse tipo de evento, muito menos por sugestão de alguém que mal conhecia. Mas novamente, afastei esses pensamentos, confiava no meu marido e não ia deixar que uma tola insegurança arruinasse o que tínhamos. As semanas passaram e a vida seguiu seu curso. Eu me mergulhei ainda mais no trabalho, usando as longas horas no escritório como desculpa para não enfrentar a crescente tensão em casa. Ricardo, por sua vez, parecia cada vez mais distante, mais ensimesmado. Uma noite, cheguei tarde do trabalho, exausta depois de uma apresentação particularmente estressante. O apartamento estava às escuras e, em silêncio, chamei por Ricardo, mas não obtive resposta. Presumi que ele tivesse saído para comprar algo, ou talvez para correr, como costumava fazer para se desestressar. Foi então que ouvi risadas vindas do corredor. Espiei pela abertura da porta e vi Ricardo e Fernanda, de pé em frente ao apartamento dela, conversando animadamente. Ele segurava uma garrafa de vinho e ela brincava com as chaves na mão. Meu coração acelerou. O que estava acontecendo? Por que Ricardo estava com ela a essa hora? Milhares de pensamentos cruzaram minha mente em questão de segundos. Eu queria abrir a porta, confrontá-los, exigir explicações. Mas algo me deteve. Em vez disso, fiquei ali,
imóvel, observando através da pequena abertura como meu marido entrava no apartamento de outra mulher. A porta se fechou atrás deles e eu escorreguei até o chão, com as costas apoiadas na parede, tentando processar o que acabara de ver. Passei a noite em claro, esperando Ricardo não voltou até a manhã seguinte. Quando entrou, fez isso, silenciosamente, como se não quisesse me acordar. Fingi estar dormindo, incapaz de enfrentá-lo naquele momento. Os dias seguintes foram uma tortura. Eu sabia o que estava acontecendo, mas não encontrava coragem para confrontá-lo. Como tinha chegado a isso? Em que momento nosso casamento tinha desmoronado sem que eu percebesse? Comecei a analisar cada detalhe do nosso relacionamento, buscando sinais que eu pudesse ter ignorado. Lembrei-me de todas as vezes que Ricardo havia tentado falar comigo sobre seus desejos e expectativas e como eu sempre encontrava uma desculpa para adiar. Era essa sua forma de se vingar? Ou simplesmente havia encontrado em Fernanda o que eu não estava lhe dando? Uma parte de mim queria gritar, chorar, reclamar de sua traição. Outra parte, no entanto, se sentia culpada. Não tinha sido eu quem havia negligenciado nosso relacionamento? Não tinha sido eu quem havia quebrado promessas repetidamente? Passei semanas nesse limbo emocional, observando como meu casamento desmoronava diante dos meus olhos. Ricardo, cada vez passava menos tempo em casa e, quando estava, mal conversávamos. O silêncio entre nós havia se tornado ensurdecedor. Foi no meio dessa crise que recebi uma notícia que mudaria tudo. Meu chefe me ofereceu liderar um projeto importante em nosso escritório em São Paulo. Seria uma transferência de pelo menos 1 ano, com possibilidade de se estender. Em qualquer outro momento, teria recusado a oferta imediatamente. Minha vida estava nesta cidade, com Ricardo. Mas agora, a ideia de escapar, de ter tempo e espaço para pensar, me parecia tentadora. Naquela noite, quando Ricardo chegou em casa, decidi que era hora de conversar. Contei-lhe sobre a oferta de trabalho. E, para minha surpresa, vi um lampejo de alívio em seus olhos. Acho que você deveria aceitar, disse ele após um longo silêncio. Nós dois sabemos que as coisas não estão bem entre nós. Suas palavras, embora dolorosas, confirmaram o que eu já sabia. Nosso casamento havia acabado. Eu sei, respondi, sentindo as lágrimas começarem a brotar. E também sei sobre Fernanda. Ricardo não negou nada. Ficou ali, sentado na minha frente, com uma mistura de culpa e resignação em seu rosto. Sinto muito, disse finalmente. Nunca quis que as coisas terminassem assim. Conversamos durante horas naquela noite sobre nossos erros, nossas frustrações, sobre como tínhamos chegado a esse ponto. Foi uma conversa dolorosa, mas necessária. No final, ambos sabíamos que não havia volta. Decidi aceitar o trabalho em São Paulo. Eu precisava de um novo começo, longe das lembranças e da dor. Ricardo e eu concordamos que o melhor seria nos divorciarmos. Foi um processo surpreendentemente civilizado, considerando as circunstâncias. As semanas que antecederam minha partida foram uma montanha-russa emocional. Empacotei minha vida em caixas, me despedi de amigos e familiares e tentei me preparar para a grande mudança que se aproximava. Ricardo e eu mantivemos uma relação cordial, mas a distância emocional entre nós era palpável. No dia anterior ao meu voo, enquanto terminava de empacotar as últimas coisas no que havia sido nosso lar, encontrei uma velha caixa cheia de lembranças. Fotos do nosso namoro, cartas de amor, pequenos presentes que tínhamos trocado ao longo dos anos. Sentada no chão, rodeada por esses fragmentos da nossa história, chorei como não fazia há meses. O voo para São Paulo foi longo e solitário. Enquanto o avião cortava o céu noturno, não pude evitar pensar em tudo o que deixava para trás. Meu casamento, minha casa, a vida que havia construído durante anos. Mas também sentia uma faísca de emoção diante do desconhecido, diante da possibilidade de me reinventar. Os primeiros meses em São Paulo foram um turbilhão.
Mergulhei no trabalho, tentando manter minha mente ocupada e evitar pensar no passado. A cidade, com sua arquitetura impressionante e sua energia vibrante, me cativou desde o primeiro momento. Pouco a pouco, comecei a construir uma nova vida. Meu apartamento, um pequeno estúdio no bairro de Pinheiros, tornou-se meu refúgio. Decorei-o com cuidado, criando um espaço que refletisse essa nova etapa da minha vida. Não havia fotos de Ricardo, nem lembranças da minha vida anterior. Era um novo começo em todos os sentidos. O trabalho era desafiador, mas gratificante. Liderar o projeto me mantinha ocupada e me dava um propósito. Meus colegas paulistanos me acolheram com carinho, me ajudando a me adaptar não só ao trabalho, mas também à cultura local. Foi em um dos muitos jantares de trabalho que conheci André. Ele era o diretor criativo de uma agência com a qual estávamos colaborando. Alto, de olhos verdes e com um sorriso que iluminava todo o ambiente, André chamou minha atenção desde o primeiro momento. No início, nossa relação era estritamente profissional. Trabalhávamos juntos no projeto, passando longas horas, discutindo estratégias e designs. Mas pouco a pouco, algo começou a mudar. Nossas conversas se estendiam além do trabalho, compartilhando risos e confidências. Uma noite, depois de uma apresentação bem-sucedida, a equipe decidiu sair para comemorar. Entre taças de espumante e a música de fundo, André e eu nos encontramos dançando juntos. Senti sua mão na minha cintura, seu hálito quente no meu ouvido e, pela primeira vez em muito tempo, meu coração acelerou de uma maneira que não tinha nada a ver com medo ou ansiedade. "Você é linda, Mariana", sussurrou. "E não só por fora, sua força, sua determinação, você me fascina." Suas palavras me pegaram de surpresa. Fazia tanto tempo que não me sentia desejada, admirada. Uma parte de mim queria se deixar levar, me perder no momento. Mas outra parte, a parte ferida e cautelosa, me fez dar um passo para trás. "Desculpe, André", disse, tentando manter a compostura. "Isso eu não posso." Saí do bar apressadamente, ignorando seus chamados. O ar fresco da noite paulistana bateu no meu rosto, trazendo-me de volta à realidade. O que eu estava fazendo? Será que não tinha aprendido nada com o que aconteceu com Ricardo? Os dias seguintes foram desconfortáveis. André e eu mantínhamos uma relação cordial no trabalho, mas a tensão era palpável. Eu podia ver a confusão e a dor em seus olhos e me odiava por tê-las causado. Uma tarde, enquanto trabalhava até tarde no escritório, André entrou na minha sala sem dizer uma palavra, fechou a porta atrás dele e sentou-se na minha frente. "Mariana", começou, sua voz suave mas firme. "Acho que você me deve uma explicação." Suspirei, profundamente. Ele tinha razão. Eu lhe devia pelo menos isso. E assim, pela primeira vez, desde que havia chegado a São Paulo, contei a alguém toda a minha história. Falei sobre Ricardo, sobre nosso casamento, sobre como o havia negligenciado. Contei sobre Fernanda, sobre a traição, sobre a dor de ver desmoronar tudo o que eu acreditava ser seguro. André ouviu em silêncio, seus olhos nunca deixando os meus. Quando terminei, me sentia exausta, mas, de alguma forma, livre. Era como se tivesse carregado um peso enorme e finalmente o tivesse soltado. "Obrigado por compartilhar isso comigo", disse finalmente André. "Entendo por que você reagiu assim no outro dia. Mas, Mariana, você não pode viver com medo para sempre. Não pode se fechar para o amor pelo que aconteceu no passado." Suas palavras me atingiram com força. Será que ele tinha razão? Será que eu estava me fechando para a possibilidade de ser feliz por medo de me machucar novamente? "Não estou pedindo que nos casemos amanhã", continuou com um sorriso. "Só peço que me dê uma chance, que dê a si mesma uma chance." Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, as palavras de André ressoavam na minha mente. Será que eu estava pronta para abrir meu coração novamente? Será que podia confiar em alguém depois de tudo o que havia acontecido?
Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. André e eu começamos a sair, primeiro como amigos, depois como algo mais. Ele era paciente, compreensivo, sempre respeitando meus tempos e meus medos. Pouco a pouco, senti como os muros que havia construído ao redor do meu coração começavam a desmoronar. Nosso relacionamento floresceu em meio a passeios pelo Parque Ibirapuera, jantares em pequenos restaurantes da Vila Madalena e longas conversações na praia de Santos André. Me mostrava uma São Paulo que eu não conhecia, cheia de cantos mágicos e segredos que só os locais sabiam apreciar. Com ele, a cidade ganhava uma nova vida, e eu sentia que estava redescobrindo não só São Paulo, mas a mim mesma. No entanto, à medida que meu relacionamento com André se aprofundava, não podia evitar sentir uma pontada de culpa. Será que não estava fazendo o mesmo que Ricardo havia feito? Não estava eu agora no papel de Fernanda? Esses pensamentos me atormentavam, especialmente nas noites solitárias em meu pequeno apartamento. Decidi que precisava fechar esse capítulo da minha vida de uma vez por todas. Com o coração na garganta, enviei uma mensagem para Ricardo, pedindo que nos víssemos na próxima vez que eu visitasse minha cidade natal. Para minha surpresa, ele aceitou sem hesitar. O dia do encontro chegou mais rápido do que eu esperava. Eu havia voado de volta por um fim de semana, com a desculpa de visitar minha família. André sabia do meu encontro com Ricardo e, embora eu pudesse ver um vislumbre de preocupação em seus olhos, me apoiou incondicionalmente. Nos encontramos em uma cafeteria neutra, um lugar onde nenhum de nós dois tinha lembranças. Quando vi Ricardo entrar, senti como se o tempo não tivesse passado. Ele estava igual a sempre, talvez com alguns fios de cabelo grisalhos a mais nas têmporas, mas com o mesmo olhar gentil que me havia apaixonado anos atrás. "Olá, Mariana", disse, sentando-se na minha frente. "Você está bem?" "Obrigada", respondi, tentando manter a compostura. "Você também." Houve um momento de silêncio incômodo, ambos procurando as palavras certas para começar essa conversa que havíamos adiado por tanto tempo. "Como está Fernanda?" perguntei finalmente, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. Ricardo pareceu surpreso com a pergunta, mas respondeu com honestidade. "Estamos bem, nos mudamos juntos há alguns meses." Senti uma pontada no peito, mas não era a dor dilacerante que eu esperava. Era mais uma sensação de finalidade, de encerramento. "Fico feliz por você, Ricardo", disse, e era verdade. Realmente fico. "E você?" perguntou. "Como está em São Paulo?" Contei-lhe sobre meu trabalho, sobre a cidade e, finalmente, sobre André. Vi uma mistura de emoções cruzar seu rosto. Surpresa, talvez um pouco de ciúme e, finalmente, um sorriso genuíno. "Parece que ambos encontramos nosso caminho", disse ele. Conversamos durante horas, desenterrando velhas lembranças, rindo de anedotas compartilhadas e, finalmente, enfrentando os erros que ambos havíamos cometido em nosso casamento. Foi uma conversa catártica, cheia de lágrimas e risos, de perdão e compreensão. "Lamento não ter cumprido minhas promessas", disse no final. "Deveria ter sido mais consciente das suas necessidades. E eu lamento ter procurado em outra pessoa o que deveria ter buscado em você", respondeu Ricardo. "Ambos cometemos erros." Quando nos despedimos, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Não éramos os mesmos que havíamos sido durante nosso casamento, mas talvez, só talvez, pudéssemos ser amigos algum dia. De volta a São Paulo, me sentia renovada, pronta para enfrentar o futuro com uma nova perspectiva. André me recebeu no aeroporto, seu sorriso iluminando todo o lugar. "Como foi?" perguntou enquanto caminhávamos para o táxi. "Bem", respondi, entrelaçando meus dedos com os dele. "Acho que finalmente posso deixar o passado para trás." Os meses seguintes foram como um sonho. Meu relacionamento com André florescia, minha carreira decolava, e São Paulo se sentia cada vez mais como meu lar. Mas, como costuma acontecer na vida, quando tudo parece perfeito, o destino tem uma forma de nos sacudir.
Uma tarde, enquanto checava meu e-mail, vi uma mensagem que fez meu coração parar. Era de Fernanda. Com mãos trêmulas, abri o e-mail. Era breve, mas seu conteúdo me deixou sem fôlego. Fernanda me pedia para nos encontrarmos. Ela estava em São Paulo a trabalho e queria falar comigo pessoalmente. Meu primeiro instinto foi ignorar a mensagem, apagá-la e fingir que nunca a tinha recebido. O que Fernanda poderia querer de mim depois de todo esse tempo? A ideia de enfrentar a mulher que havia sido a causa da ruptura do meu casamento me enchia de ansiedade. Mas algo dentro de mim, talvez a maturidade que eu havia ganhado nos últimos meses, me fez responder. Concordamos em nos encontrar em um pequeno café perto da Avenida Paulista. No dia do encontro, cheguei cedo ao café, meus nervos à flor da pele. Vi-a entrar tão bonita quanto eu me lembrava, com aquele sorriso que havia cativado Ricardo. Por um momento, senti uma pontada dos velhos ciúmes, mas a afastei rapidamente. Mariana, disse ela, sentando-se à minha frente. Obrigada por aceitar me ver. Fernanda, respondi, tentando manter um tom neutro. Sobre o que você queria falar? Ela tomou um fôlego profundo antes de começar. Queria pedir perdão, disse, seus olhos cheios de sinceridade. Sei que o que fiz, o que Ricardo e eu fizemos, te magoou profundamente. E embora saiba que nada pode mudar o passado, queria que você soubesse que sinto muito. Suas palavras me pegaram de surpresa. De todas as coisas que eu esperava ouvir, um pedido de desculpas não estava entre elas. Ricardo me contou sobre o encontro de vocês, continuou. Me fez perceber que nunca tínhamos realmente fechado esse capítulo com você, que eu te devia esta conversa. Enquanto a ouvia falar, senti como anos de ressentimento e dor começavam a se dissolver. Não era fácil, mas percebi que estava pronta para perdoar, não só Fernanda e Ricardo, mas também a mim mesma. Obrigada, Fernanda, disse finalmente. Não vou mentir. O que aconteceu me machucou profundamente. Mas acho que todos cometemos erros naquela situação. Eu também tenho minha parte de responsabilidade. Conversamos durante horas, compartilhando nossas perspectivas do que havia acontecido, rindo até mesmo de algumas situações absurdas que tínhamos vivido. No final, quando nos despedimos, senti como se tivesse fechado o último capítulo da minha antiga vida. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, me senti leve, como se tivesse deixado para trás um fardo que nem sabia que estava carregando São Paulo, com suas ruas iluminadas e sua energia noturna, parecia me dar as boas-vindas de uma nova maneira. Entrei no meu apartamento para encontrar André me esperando. Ele havia preparado o jantar e tinha uma garrafa de vinho aberta. Como foi? Perguntou, seu rosto cheio de preocupação e amor. Naquele momento, olhando em seus olhos, senti uma onda de gratidão e amor tão forte que quase me deixou sem fôlego. Este homem, que havia estado ao meu lado durante todo este processo de cura, que me havia apoiado incondicionalmente, era um presente que eu não merecia, mas pelo qual era profundamente grata. Foi libertador, respondi, me aproximando para beijá-lo. Acho que finalmente posso deixar tudo isso no passado. André sorriu, me abraçando forte. Estou orgulhoso de você, Mariana. Você percorreu um longo caminho. Naquela noite, enquanto jantávamos e compartilhávamos vinho, contei-lhe tudo sobre meu encontro com Fernanda André. Ouviu, atentamente, oferecendo seu apoio e compreensão a cada momento. Sabe, disse quando terminei meu relato. Acho que é hora de fazermos planos para o futuro, nosso futuro. Meu coração deu um salto. O que você tem em mente? Perguntei, uma mistura de emoção e nervosismo na minha voz. André se levantou e foi até uma gaveta tirando um pequeno envelope. Estive pensando o que você acharia se comprássemos uma casa juntos? Encontrei este, lugar nos arredores da cidade. Tem um lindo jardim e espaço suficiente para o que o futuro nos reservar. Abri o envelope com mãos trêmulas.
Dentro havia fotos de uma encantadora casa de estilo colonial, com paredes brancas e um telhado de telhas vermelhas. Era perfeita. André é linda, disse, as lágrimas começando a se formar nos meus olhos. Então, o que me diz? Perguntou, pegando minhas mãos entre as suas. Você está pronta para começar este novo capítulo comigo? Naquele momento, olhando para seus olhos cheios de amor e esperança, soube que estava pronta. Pronta para amar de novo, para confiar, para construir uma vida com alguém. Todos os medos e dúvidas que eu tinha se desvaneceram. Sim, respondi, minha voz cheia de emoção. Sim, estou pronta. André me levantou em seus braços, girando comigo na pequena sala do meu apartamento. Rimos, choramos e nos beijamos, embriagados de felicidade e possibilidades. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Entre o trabalho e os preparativos para a mudança, mal tínhamos tempo para respirar. Mas cada momento estava cheio de emoção e antecipação. O dia da mudança finalmente chegou. Enquanto empacotava as últimas caixas no meu apartamento, encontrei a velha caixa de lembranças que havia trazido comigo da minha antiga vida. Abria, olhando para as fotos e cartas que uma vez haviam significado tanto para mim. Por um momento, senti uma pontada de nostalgia, mas não era dor nem arrependimento. Era gratidão. Gratidão por tudo o que havia vivido, pelas lições aprendidas, pelo caminho que me havia levado até este momento. Peguei a caixa e a levei comigo para a nova casa. Não para me apegar ao passado, mas como um lembrete de quão longe eu havia chegado. André estava me esperando na entrada da nossa nova casa, um sorriso radiante em seu rosto. Bem-vinda ao lar, amor, disse, pegando a caixa das minhas mãos e me guiando para dentro. Enquanto cruzava a soleira, senti como se estivesse entrando não apenas em uma nova casa, mas em uma nova vida. Uma vida cheia de possibilidades, de amor, de segundas chances. Naquela noite, sentados no quintal da nossa nova casa, sob um céu cheio de estrelas, André pegou minha mão. Sabe, quando te conheci, pensei que você fosse a mulher mais forte que já tinha conhecido. Mas te ver superar tudo o que você passou, te ver florescer e se abrir para o amor novamente, você me mostrou que é ainda mais forte do que eu pensava. Suas palavras me comoveram profundamente. Não teria conseguido sem você, respondi. Seu amor e sua paciência me deram força para curar. Eu te amo, Mariana, disse André, seus olhos brilhando sob a luz da lua. E prometo te amar e te apoiar todos os dias pelo resto das nossas vidas. Eu também te amo, respondi, meu coração transbordando de felicidade. Naquele momento, olhando para o futuro que se estendia diante de nós, cheio de promessas e possibilidades, soube que havia encontrado meu lugar no mundo. Não era um lugar físico, mas um estado do coração, um lugar onde o amor, a confiança e o perdão coexistiam em perfeita harmonia. Minha jornada havia sido longa e às vezes dolorosa, mas cada passo, cada tropeço me havia levado a este momento. E enquanto André e eu fazíamos planos para nosso futuro juntos, soube que a verdadeira aventura estava apenas começando. A vida havia me ensinado que o amor nem sempre é fácil, que às vezes dói e nos desafia, mas também me havia mostrado que o amor, o verdadeiro amor, vale a pena, que é possível curar, perdoar e amar novamente. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, nos braços do homem que havia curado meu coração partido, me senti verdadeiramente em casa, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida pudesse nos lançar, porque agora eu sabia que juntos podíamos superar qualquer coisa. Minha história de traição e desamor havia se transformado em uma de redenção e amor renovado, e embora soubesse que o caminho à frente nem sempre seria fácil, estava pronta para percorrê-lo, com o coração aberto e cheio de esperança. Porque no final é isso que importa, a capacidade de amar, de perdoar, de crescer. E eu havia aprendido a fazer as três coisas. Enquanto André e eu nos abraçávamos sob as estrelas,
soube que este era apenas o começo da nossa história. Uma história de amor, confiança e segundas chances. Uma história que eu estava ansiosa para viver, página por página, dia após dia, pelo resto das nossas vidas. E assim, com o coração cheio de amor e os olhos postos no futuro, me dispus a escrever o próximo capítulo da minha vida. Um capítulo cheio de promessas, de risos, de lágrimas, de momentos bons e ruins. Mas acima de tudo, um capítulo cheio de amor, porque agora eu sabia que o amor, o verdadeiro amor, pode superar qualquer obstáculo. Esta é minha história, uma história de queda e redenção, de perda e encontro, de dor e cura, mas acima de tudo, uma história de amor. Um amor que perdura, que transforma, que redime, e enquanto olho para o futuro, para os dias e anos que virão, sei que estou pronta para o que quer que a vida me reserve, porque agora sei que o amor, em todas as suas formas, é a força mais poderosa do universo. E esse amor que encontrei, que cultivei, que aprendi a dar e receber, será meu guia neste novo capítulo da minha vida. Com André ao meu lado, com o amor no meu coração e a esperança nos meus olhos, estou pronta para viver, para amar, para ser feliz. Porque no final, é isso que todos buscamos, não é? Um pouco de felicidade, um pouco de amor, um lugar para chamar de lar. E eu, depois de tudo o que vivi, posso dizer com certeza que encontrei tudo isso, e muito, muito mais.